Olá, que bom que você está com a gente, seja bem-vindo, já deixa o like, se inscreva no canal, esse é mais um episódio Conexão BR, uma realização de BR Offices, aqui de Brasília e tem também em Goiânia. Estamos gravando direto dos estúdios Flexcast. Já aproveita, já segue a gente no Instagram, se inscreva no canal para você receber mais episódios como esse. Hoje a gente vai falar de assessoria na questão financeira, visão estratégica, paixão por transformar o mercado financeiro. Meu entrevistado já está aqui ao meu lado, ele hoje é team leader da CAT Investimentos em Brasília, tem uma carreira sólida no mercado financeiro, como por exemplo o Banco Itaú. Uma honra te receber aqui para a gente falar de questões financeiras, assessoria de como investir. Davis Wendel, seja bem-vindo, Davis. Obrigado, eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui. Não sei se você sabe, mas nós somos clientes aqui do BR Office, nossa sala fica aqui, então conheço toda a estrutura e estou muito feliz de estar aqui hoje sendo convidado para falar desse assunto tão importante, que é o mercado financeiro. Que bacana, bom saber que você está com a gente aqui, tá sendo bem-vindo aqui com a gente, já tá com a gente aqui. E vamos falar então antes da gente entrar na CAT Investimento, Davis, me fala um pouquinho da sua carreira aqui nesse mercado de investimento financeiro. Perfeito. Eu sou do mercado financeiro há 20 anos, comecei no Banco Itaú, comecei lá dos cargos de baixo, como caixa. Sou goiano, de Formosa, pertinho aqui. Você é goiano também, né? Sou goiano de Mineiros. Descobrimos ali que somos do mesmo estado. E eu comecei lá de baixo, comecei como caixa em Formosa, depois vim para Brasília, assumi agências, até chegar a um cargo executivo dentro do Banco Itaú, como gerente regional em São Paulo. Fiquei 4 anos em São Paulo, tocava grandes regionais em São Paulo, eram 300 pessoas sob liderança, 30 agências, grandes negócios. Fiquei em São Paulo por 4 anos. Depois fiz uma migração dentro do mercado financeiro, mas para um outro segmento, segmento imobiliário. Fui para uma startup em Goiânia chamada Trinos. Eu já tive ali por Goiânia também. Rodei bastante o país ali, falando de incorporação, loteamento, fundo imobiliário. E depois fiz uma migração para o BRP, Banco de Ribeirão. Você vê que eu rodei bem, né? Rodou. Vários lugares. E fiz um movimento para o Banco BRP, que é o Banco de Ribeirão Preto. Fiquei por ali 2 anos, também no segmento imobiliário. E recentemente fiz um movimento de voltar para Brasília. Considero Brasília minha segunda casa, porque já estou aqui há 12 anos. Minha família, o meu segundo filho nasceu aqui em Brasília, a gente mora aqui. E aí fiz um movimento para estar definitivamente na assessoria financeira, junto com a CAT Investimentos. Então, são longos 20 anos de muito aprendizado, muito conhecimento aqui e sempre buscando evoluir nesse segmento financeiro. Agora, Davis, como que foi a sua evolução profissional até chegar no cargo de liderança? Claro, você vem aí degrau a degrau subindo até chegar aonde a gente vai falar aqui o nosso foco principal, que é a CAT Investimento. Mas como que você pode resumir a sua carreira até chegar ao seu cargo de liderança? Olha, uma carreira de muita disciplina, muita dedicação, muito esforço, com muita disponibilidade. Assim, eu vim do interior, família muito humilde, né? Meu pai mecânico, minha mãe dona de casa, e meu primeiro grande movimento foi vir para Brasília, algo novo na família. Então eu sempre tive disponível a aprender, a desenvolver e sempre com uma ambição no lado positivo de crescimento. Sempre querer galgar novos cargos, sempre querer buscar novos desafios, e assim eu fui crescendo dentro do banco passo a passo até chegar ao cargo de gerente regional. Então, aprendizado, acho que sempre aprende. Hoje a gente está aqui, estou aprendendo com você, né? Podcast, e a gente tem que estar sempre disponível para esse aprender, esse desenvolver. Então, esse foi a pauta da minha carreira, veio dando certo. Eu sempre tive muito gosto por liderança, por pessoas, por desenvolvimento, por estar junto de gente, por crescer junto. Então, isso foi o que pautou a minha carreira até aqui e eu acho que vai continuar pautando daqui para frente. Lá no início da carreira, você já tinha planejado isso? Você tá hoje, era o seu foco? Olha, acho que a gente vai mudando, né? E aí tá uma das grandes competências de um profissional, que é a adaptabilidade. Não imaginei que eu passaria para o mercado imobiliário, que agora eu estaria no mercado de assessoria. Mas as oportunidades foram aparecendo e eu soube muito bem agarrar todas as oportunidades. E para isso você tem que ter muita adaptabilidade, né? Então, assim, eu estava no Banco Itaú, tocando agências. Então, você pensa ali,
agência mesmo, normal, do dia a dia ali da rua. Daqui a pouco eu faço um movimento para o mercado imobiliário para falar com incorporadores, loteadores, a gente estava falando de prédio aqui no começo da nossa conversa. Então, são mudanças que às vezes você não planejou, mas que aparece que você tem que estar preparado para isso e com a mente muito aberta, né? Muito flexível para saber que você vai fazer uma mudança, ser humilde, saber que você não conhece daquilo ali, aprender com as pessoas do segmento e aí sim você vira um especialista e começa a se desenvolver naquilo. Então, se fosse para marcar na linha do tempo, falar eu quero estar aqui, o meu objetivo é estar aqui, não foi desenhado, mas as oportunidades da vida me trouxe até aqui e eu estou muito feliz com isso hoje. Você tocou num ponto que eu quero abordar, que é a questão de aprender com as pessoas por onde a gente passa. Sim. E você passou por vários mercados. E culturas, pessoas diferentes. O que você pode dizer? Olha, muita humildade, eu acho que é importantíssimo, e estar muito aberto a aprender com cada pessoa. Quando eu te falo lá que eu fiz um movimento para o mercado imobiliário, eu cheguei sem saber nada. Primeiro, eu acho que o importante é se conectar com pessoas que vão acreditar naquilo primeiramente. Então, quando você faz um movimento tão importante na vida, que é sair de um lugar para ir para outro totalmente diferente, alguém primeiro precisa acreditar em você. E vai acreditar pelo que você construiu. Pela pessoa que você é. A base que você já montou ali. Você tem. Exatamente. Certo. Porque as competências principais de um profissional, né, que é uma pessoa organizada, que estuda, que se dedica, que tem uma boa comunicação, que tem uma boa relação interpessoal, inteligência emocional, quando você consegue se desenvolver naquele pacote, fica mais fácil se assumir um novo desafio. E aí, primeiro, você tem que estar aberto para isso. Porque mudança nunca é fácil, né? Quando você veio para Brasília, antes você estava em Ribeirão Preto, no banco? Ribeirão Preto. Eu morava aqui, mas tinha uma jornada de viagem. Então, passava uma semana em Ribeirão, uma semana em São Paulo e uma ou duas semanas rodando o Brasil, fazendo essa atividade de prospectar negócio, olhar, fazer reuniões com clientes, com parceiros. Então, eu tinha aqui a minha casa aqui, mas estava no mundo rodando para todo lado, cada semana num lugar diferente. O hotel era mais ou menos ali a minha casa, a minha segunda casa. Quando você resolveu fixar de vez aqui em Brasília, já tinha uma visão de ter comandar a sua própria empresa? Olha, eu queria voltar para Brasília e ficar definitivamente aqui, até para acompanhar o crescimento dos meus filhos. Eu tenho 2 filhos, Bernardo e Felipe. Inclusive, eu queria... semana que vem é aniversário do Bernardo, meu primogênito. Vai fazer 14 anos, então, Bernardo, parabéns. E eu queria acompanhar mais de perto, estar mais em casa, para acompanhar principalmente nesse momento tão importante. E o Brasília, o mercado financeiro de Brasília, você tem bancos, você tem cooperativas, tem assessoria, e o que mais me chamou a atenção, o modelo, realmente foi a assessoria. Como eu já conhecia o mercado de banco, eu quis me desafiar na assessoria financeira. E a CAT me abriu as portas, confiou no meu trabalho e me deu o mandato de abrir um novo escritório em Brasília. Então, foi mais ou menos neste rumo que seguiu minha vida, com esse objetivo de voltar para Brasília. Vamos entrar então no quesito CAT Investimento. O que significa CAT Investimentos? Então, vamos lá. Primeiro nome, né? CAT. CAT. Knowledge and Trust. Então, é conhecimento e confiança. Aqui a CAT, ela nasce de um projeto voltado a atender o cliente na assessoria de investimento. E é uma empresa nova, você me dizia. Uma empresa muito nova, uma empresa de 30 meses, né? Recentemente, estamos quase batendo 3 anos aí, mas uma empresa recentemente fundada pelo nosso CEO Everson, atual CEO e fundador. A CAT, ela é um escritório de assessoria credenciado ao Safra, né? Na plataforma Safra Invest, que faz ali a custódia, a curadoria de investimentos de cliente. A CAT, ela é um ecossistema que oferece soluções financeiras para o cliente. Então a CAT, ela nasce com o objetivo de atender o cliente no mercado financeiro através de um ecossistema completo de soluções financeiras. Ela nasceu no interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Hoje a CAT está presente em 6 estados. A gente tem 9 unidades. Então a CAT está em Londrina, no Paraná, Florianópolis, Santa Catarina. São Paulo a gente tem 4 unidades, inclusive em Jundiaí. Eu sei que você tem um pezinho em Jundiaí. Tem um povo lá que eu conheço. É bom demais. Então a gente está presente em Jundiaí, em Indaiatuba, Alphaville e São Paulo capital. A gente está na Avenida Paulista ali, do ladinho do Banco Safra, da central do Banco Safra. E recentemente a gente abriu o escritório em Uberlândia, Minas Gerais, Goiânia e Brasília. Então a gente está nesse eixo centro-oeste, sul e sudeste. Exatamente. E expandindo as nossas operações. E aí você vai falar, mas 30 meses,
9 unidades, pô, a gente cresceu muito rápido. A gente tem muito orgulho, Marcos, de dizer que a gente tem como sócio aqui o Banco Safra, é um sócio da CAT. O Banco Safra ele tem uma plataforma que chama Safra Invest. Só para você entender e todos os nossos telespectadores entenderem, o Safra Invest é como se fosse um shopping do mercado financeiro. Você consegue, através da plataforma, acessar vários investimentos do mercado financeiro. Sistema de corretora. Então, eu quero adquirir um investimento que está dando rentabilidade tal, mas é de tal banco. Através da plataforma do Safra Invest você consegue acessar. Então, é um modelo muito mais aberto, você não fica limitado só ao banco. E aí o Safra Invest ele tem vários escritórios espalhados pelo Brasil inteiro. São mais de 100 escritórios, como a CAT. E o único que o Safra é sócio é a CAT. Então a gente tem um privilégio de falar que tem como sócio aqui um banco, o Safra, como nosso sócio aqui dentro. E isso nos dá respaldo, solidez para continuar um crescimento sustentável, um crescimento coordenado, onde a gente quer estar presente em outros estados, mas o objetivo principal agora é consolidar essas praças que a gente já está. São essas 9 unidades. E aqui em Brasília, ela acaba de chegar aqui em Brasília. A CAT em 2025, você me falou que ela chegou no início do ano aqui. Em março. E como foi para você estar nesse papel de team leader aqui em Brasília? Nossa, é bem relevante, assim, porque eu sempre, desde 2011, eu venho exercendo cargos de liderança. Né? E quando eu resolvi fazer essa mudança para assessoria de investimento, a CAT confiou em mim, abrir um escritório aqui e tocar esse projeto aqui dentro de Brasília. E isso é exercer liderança na veia, porque a gente vem construir um novo time, construir um escritório, prospectar clientes, e eu tive da parte da CAT toda essa confiança de começar um escritório do zero, né? De ser o sócio dessa unidade, de representar a CAT aqui em Brasília, e inclusive fazer esse trabalho de trazer novos assessores, trazer pessoas e buscar clientes e consolidar a CAT aqui em Brasília, principalmente com a bandeira do Safra, que é uma bandeira muito forte. E você me dizia que ia até montar a sua equipe, tá terminando de montar ainda, né? Terminando. Hoje nós estamos com 6 assessores. Tem espaço para mais, viu? Você que é assessor ou que deseja ser assessor, depois a gente pode falar um pouquinho qual é o caminho para virar assessor. Claro. Mas você que deseja ser assessor ou que já é assessor e gostaria de conhecer a CAT, as portas estão abertas para conhecer nosso escritório. Vai conhecer aqui as unidades do BR Offices, que são maravilhosas, e nosso escritório fica aqui para poder recebê-los. Então, estamos nesse momento de montar time e, paralelo, trazer clientes, né? Buscar novos clientes para a nossa carteira e fazer a gestão de patrimônio desses novos clientes também. Exatamente. Qual é a principal missão que você pode dizer para a gente hoje da CAT Investimentos? Olha, nossa principal missão é ter um ecossistema de soluções financeiras e entregar para o nosso cliente essas soluções de maneira transparente e clara, olhando para o futuro com relacionamento de longo prazo. Então, esse é o nosso objetivo. Então, assim, se o Marcos vai virar um cliente CAT, a gente não quer vir aqui e conquistar o Marcos para a gente ter uma relação curta. A gente quer cuidar do teu patrimônio, do patrimônio dos teus filhos, do patrimônio dos seus netos. Então, a assessoria ela é fundamentada nessa relação de longo prazo. Até uma comparação que é muito normal qual a diferença entre banco e assessoria? Falamos isso na hora de tomar o café. Exatamente. E você me tirou essa dúvida, eu quero que você esclarece agora para quem está assistindo a gente. Maravilha. Então, a assessoria financeira, o assessor, ele atende o cliente nas suas necessidades financeiras, seja bancárias, produtos, mas ela tem como objetivo principal olhar as reais necessidades do cliente e, no final, entregar a solução. Diferente do banco, acho que o modelo bancário ele é muito importante para o país, mas é um modelo que, no final das contas, aquele gerente, aquela pessoa que está ali para te atender, ela está muito mais para atender as necessidades do banco do que para atender suas necessidades. Quem nunca recebeu uma ligação no final do mês do gerente para falar, olha, compra esse produto, estou precisando. É a mesma coisa do telefone que toca aqui para você trocar de operadora que tem um plano melhor de internet, exatamente, algo do tipo. Então, no modelo bancário, e nós temos muitos bons gerentes bancários aqui, a gente não está entrando nesse mérito, mas é um modelo que tem um conflito de interesse, porque o gerente que está sentado numa cadeira te atendendo, ele está ali te ligando e te ofertando aquilo que o banco necessita vender naquele momento. Uhum. E o assessor, não. O assessor ele vai entender as suas necessidades, conhecer a tua vida financeira, conhecer o teu perfil, conhecer os seus desejos e aí sim
oferecer as reais necessidades. Então eu nunca vou chegar aqui e falar, ô Marcos, vamos comprar um seguro? Cara, primeiro eu quero entender quais são as suas pretensões, pô, tem filho, não tem, qual o teu trabalho, qual a tua renda. Então a gente vai entender o seu perfil para e aí sim conseguir abrir uma prateleira de opções e te ofertar. E a CAT faz isso muito bem, de uma forma muito inovadora, que a gente tem a AFI, que é a Assessoria Financeira Inteligente, uma ferramenta voltada justamente para entregar essa solução. Você imagina hoje, Marcos, olha só, a CAT tem 100 pessoas. A gente estava falando é uma empresa muito nova, na assessoria tem 100 pessoas. Isso é realmente relevante para o mercado. Mas a CAT, ela nasce de uma maneira diferente. Ela nasce primeiro num ecossistema, só para você entender e todos os nossos telespectadores. A gente nasce primeiro pensando num ecossistema. Então, imagina você, a gente hoje lá em São Paulo, ou espalhado nas nossas unidades, a gente tem especialistas para cada assunto no mercado financeiro. Então, a gente tem hoje pessoas dedicadas para falar de determinados assuntos, que quando o assessor identificar aquela necessidade, ele vai te entregar alguém que vai fazer a melhor assessoria naquele assunto que você deseja. E quem é que pode buscar uma assessoria? A pessoa física ou empresa? Os dois. Os dois? Consegue fazer os dois. Por exemplo, eu vou chutar um número aqui, eu tô com 50, com 100 mil reais, e eu não sei o que fazer com esse dinheiro, e eu te falei aqui, agora há pouco, eu tô com um dinheiro que eu vendi, vou vender o imóvel, o carro, vou ficar com esse dinheiro parado, eu vou colocar na poupança ou é na caixinha. E você me esclareceu exatamente isso, aonde entra o papel da CAT. Exatamente. O assessor, primeira coisa, antes de você fazer qualquer investimento, o assessor ele vai entender o teu perfil. Esse dinheiro, você vai precisar em quanto tempo? Você tem capacidade de investir mais ou não? Qual o risco que você vai correr? Então, o assessor, primeiro papel do assessor, entender o teu perfil e quais os seus objetivos com esse dinheiro. Depois de mapear o teu perfil, os objetivos, a gente vai buscar o melhor investimento adequado ao teu perfil e aos seus objetivos. Você falou o exemplo da caixinha, né? E é muito normal hoje a caixinha, o cofrinho. Seu dinheiro da caixinha tá indo para onde, você sabe? Não sei. A gente não sabe. Onde ele está sendo investido, qual o risco que está correndo, qual a classificação de risco daquela caixinha. Você não consegue saber isso hoje. E um assessor, o papel principal do assessor é te munir dessas informações. Além de fazer uma análise periódica e customizada da tua carteira. Então você pegou lá, colocou hoje 150 mil. Um assessor ele vai sentar com você de forma periódica para revisar. Então eu falei, olha, Márcio, você queria buscar aqui 1% de rendimento, você queria que esse dinheiro estivesse disponível há 6 meses, então ele rendeu isso aqui, está disponível para você utilizar. Então a gente vai mapear e fazer uma assessoria personalizada. Quando você coloca numa caixinha, ou quando você coloca numa previdência, ou quando você coloca numa aplicação que não tem essa assessoria, você corre risco. Porque alguém me indicou, porque alguém fez, porque eu vi uma coisa na internet e não... Um influenciador tal falou para colocar ali que é bom, que dá rentabilidade. Porque o primo tal, o primo não sei o quê, fulano de tal, o coach, o influenciador me disse isso, eu fui numa palestra, e quando você tem a assessoria, e aí, claro, eu estou falando da CAT, você tem esse acompanhamento diário, essa relação realmente pessoal. Exatamente. Além do assessor, que é a pessoa que vai estar com você no dia a dia, que vai estar ali trocando, conversando, realocando, estudando, e por trás, você lembra aquelas 100 pessoas? 35 pessoas estão lá em São Paulo, fazendo estudo de mercado, olhando o produto, olhando as melhores opções, olhando para os Estados Unidos, olhando para o Brasil, olhando para o mundo, para entender aonde colocar o seu dinheiro, aonde alocar aquele recurso, aonde a gente vai blindar, porque o principal objetivo é blindar o seu patrimônio. Você imagina, você conquista suor, aí daqui a pouco você coloca no investimento que vira pó, que some. Não, e aí a gente falou agora há pouco de vários assuntos aqui, de assunto pessoal que viu na internet e tudo mais. Tem alguns aí alguns jogadores famosos que caiu nessa de investimento, porque o outro indicou e foi um prejuízo milionário. E tem muito disso no mercado. A gente fala, tem um velho ditado, né, que quando a esmola é demais... O santo desconfia. Não tem fórmula mágica, não existe, assim, é matemático. Então, a gente vai sempre buscar melhores rentabilidades, tem como buscar, tem como alavancar, tem como melhorar, mas tudo tem risco calculado. E o assessor é uma pessoa isenta,
que vai acompanhar isso para você e te indicar o melhor caminho a seguir. Aonde colocar, acompanhamento, e sempre com muita transparência. Eu acho que esse é um valor da CAT, é um valor do Banco Safra, por isso que a gente está aqui no Safra, porque esses valores eles são muito iguais e muito, com muita transparência. Te mostrando relatório, acompanhamento, reuniões periódicas, customização e olhando para o mercado todo, tá? Outra grande diferença do assessor pro bancário, Marcos, é o seguinte: imagina que você falou de PJ, né? Pessoa jurídica. A CAT atende pessoa jurídica. Imagina você na sua empresa, você está buscando um crédito. Você tem lá a conta no banco X. Você procura seu gerente, liga e fala: olha, eu preciso de um crédito. O gerente vai fazer uma análise e o banco fala: não aprovo. O que acontece? No momento que ele não aprova, morreu o assunto. Morreu. O gerente do banco ele não pode fazer mais nada para você. Porque parou o banco ali a que ele trabalha dele. Não conseguiu te atender. O assessor não. Apesar de eu estar ligado ali com o Banco Safra e o seu dinheiro fica guardado no Banco Safra, quando você tem uma demanda que eu não consigo buscar dentro do Banco Safra, eu como assessor eu tenho a liberdade de procurar no mercado inteiro aquela solução para te entregar. Então eu vou olhar um fundo, um FDIC, eu vou olhar um banco menor, eu posso buscar soluções em outras instituições para te entregar. Então o assessor, ele tem uma atuação mais aberta, olhando para o mercado inteiro, para te entregar aquilo que você precisa. Então o assessor, ele nunca vai parar no primeiro não. Se ele tomar um não, ele vai sempre ter várias outras opções para poder te entregar aquela solução. Na questão de investimento, voltando para o meu dinheiro que está parado lá, eu nunca comprei ação nenhuma. O assessor vai me ajudar nisso? Com certeza. Hoje a gente tem lá em São Paulo, dentro da CAT, que a gente chama de mesa. São especialistas que olham só para renda variável, que são ações. Então, a gente tem um time dedicado a acompanhar isso. Então, a gente faz estudos de gráfico e o assessor, ele é o primeiro contato seu, mas a gente tem por trás um time trabalhando para você ter a melhor recomendação de ação. Você já está nisso há 20 anos, nesse mercado aí. O que você pode falar para a gente, David, das mudanças, das crises e a situação que o nosso país se encontra hoje? Olha, a gente entende por mercado, assim, as crises, toda a volatilidade de mercado, tudo isso que acontece, assim, não é novidade de hoje. A gente sempre teve. A gente costuma falar ali, a gente tem alguns economistas, tudo é cíclico. A gente hoje está num momento de alta de taxa Selic. Certo. Daqui a pouco ela desce, ela volta. Então, o assessor é o cara que precisa estar atento a esses indicadores e te fazer as melhores recomendações de acordo com cada cenário. Então, assim, é óbvio que a gente tem que preocupar com o momento do país, do mundo, né? A gente tem vários assuntos muito relevantes, tarifaço, crise inflacionária no mundo. Alta do dólar. Mas tudo isso também, Marcos, gera oportunidade. Oportunidade de investimento, oportunidade de proteger o seu patrimônio. Então, o assessor é a pessoa preparada para fazer esta leitura de uma forma isenta. Por que eu falo isenta? Tem muita gente que não é assessor, que cuida do próprio dinheiro. Certo. E que está ali, ele conhece, lê, vê vídeo, podcast, e ele fala, não, eu sei cuidar do dinheiro. Só que no momento de crise, onde a coisa aperta, o que tem envolvido? O coração. O dinheiro é dele. Emocional ali vai pesar. E o assessor é a pessoa isenta para fazer uma leitura correta do mercado e fazer as melhores aplicações. Então, a gente está num momento bem agitado, a gente está num momento de alta de taxa Selic, estamos em 15%, tem uma linha aí de queda nas próximas reuniões, mas são momentos de oportunidade, são momentos onde a gente pode, com maneira muito de credibilidade do responsável Banco Safra, também, responsável, fazer a proteção do seu patrimônio, buscar melhores rendimentos sem te colocar em risco. Então, e como lidar com as burocracias aí, com os riscos, essas instabilidades econômicas, Davis? O risco ele sempre existe, tá? A gente hoje fala de alguns modelos de rentabilidade. Você tem renda fixa, você tem renda variável, você tem agora o Bitcoin, né? Fala-se muito no Bitcoin. A CAT também ela pode ajudar, né, nesse assunto também de Bitcoin? Com certeza. São criptomoedas? Com certeza. Criptomoedas. Hoje a gente tem fundos que investem em Bitcoin. A gente tem o Safra, o Banco Safra, oferecendo fundos que investem em Bitcoin. Então, aquele cliente que deseja diversificar a carteira, não quero tudo em renda fixa, eu quero em renda variável, eu quero Bitcoin, eu quero um pouquinho de cada coisa. A CAT oferece
todas essas soluções, lembrando sempre que tem toda a diligência do Banco Safra. Então, tudo que eu te ofereço de investimento passou por uma análise criteriosa do Safra, passou por uma diligência, por uma avaliação, até chegar na ponta para o meu cliente. Então, eu nunca vou te oferecer um investimento de um banco lá da esquina, pequeno, que não tem relevância. A gente sempre vai trazer para você os melhores produtos. Então, essa questão de risco, a burocracia ela sempre vai existir. Acho que a gente está num país que vem melhorando, mas que ainda tem burocracia. É muito burocrático. Mas o mercado financeiro brasileiro ele é um mercado financeiro bem evoluído, tá? O mercado bancário é bem evoluído. Então, a gente consegue hoje estar, cara, com um clique, através de uma plataforma, fazer investimento, aprovação. Então, a burocracia ela tem diminuído. E a questão do risco ela vai ter sempre na renda fixa, na renda variável e no Bitcoin. O ponto é quanto alinhado com o teu perfil, alinhado com os seus objetivos, quanto que a gente vai colocar em cada caixinha e qual o prazo. Né? Renda variável. Quando a gente fala de renda variável, a gente está pensando num investimento a longo prazo. A longo prazo. Exato. Renda fixa, eu posso pensar a longo prazo, mas eu também posso pensar a curto prazo de um dinheiro que eu preciso usar daqui a 1 ano, daqui 6 meses. Aposentadoria também a longo prazo. Aposentadoria, previdência. Isso. O ponto é, dentro da AFI, que é a Assessoria Financeira Inteligente, a gente vai mapear o teu perfil, o teu patrimônio, os teus objetivos e vai desenhar um projeto de longo prazo. A gente não vai sentar para fazer uma conversa pensando no ano que vem. A gente vai pensar no ano que vem, daqui 5 anos. E como que você quer aposentar? E aí o que a gente falou e a gente citou os exemplos aqui dos gerentes dos bancos, né? Exato. Essa relação, infelizmente, não vai ter a longo prazo. Não tem. Que é o que a gente comentou também aqui. Pode ser que mês que vem, semana que vem, daqui 6 meses, 1 ano, o gerente que me atendeu, que estava me auxiliando, ele já não está mais muda. naquela agência. Né? Ele vai mudar, eu tenho certeza que vai. Porque eu fui gerente regional e eu fazia mudança de gerente de conta. Eu já tive nesse cargo que fazia a rotatividade dos gerentes. Então ele vai mudar, porque é normal dentro do banco. Então você não consegue carregar esse relacionamento pro resto da vida. Com o assessor, sim. Você vai acompanhar você pro resto da sua vida. Então ele tem essa responsabilidade, inclusive, se ele busca esse relacionamento, de te entregar um bom resultado. Né, de te entregar uma boa performance na sua carteira, de te dar essa segurança de, poxa, meu dinheiro está no Banco Safra, que é um banco de 180 anos, que está presente na Suíça, tá presente no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. A gente tem Banco Safra Nova York, Suíça, Brasil, então o Safra tem 1,6 trilhões sob gestão, credibilidade de 180 anos, uma das famílias mais ricas do mundo, então a gente se associou a um banco sólido, e que tem essa credibilidade, tem essa história e tem a experiência de um banco. Aqui eu acho que, para a gente entrar um pouquinho mais em detalhe, surgiram muitas corretoras que atendem os clientes em investimento, mas a decisão nossa de estar hoje plugado ao Banco Safra é justamente para trazer essa bagagem de um banco de 180 anos, de um banco sólido, que já sabe o que está fazendo há muito tempo. A gente falou aqui de altos e baixos e crises. Com certeza você deve ter pego aí algumas crises ao longo da sua carreira. Qual a maior lição que você tirou, Davis? Olha, a maior lição é você saber analisar. Eu acho que a análise de mercado é muito importante. Então, buscar conhecimento e saber entender aquele momento. Paciência e assim, resiliência. A gente viu agora recentemente que todo mundo passou. Pandemia, Covid. Hoje a gente tem uma bolsa... A bolsa de valores, 138 mil pontos. Uma bolsa que derreteu, todas as ações caíram. Imagina, todo mundo sai vendendo, o que acontece? Então, você precisa primeiro, acho que nesse mercado de crise, fazer a sua análise. Entender o mercado. E fazer junto com o seu assessor, com a pessoa que está ali te assessorando, o que você deve fazer. Qual é o momento de entrar, de sair, e ter resiliência e ter calma. Porque esse mercado ele é feito de alta e baixa. Se ele cai, uma hora ele vai subir. Então a gente entende assim, no nome aqui a gente tem conhecimento e confiança. E conhecimento é muito importante nesse momento. Saber entender, ler o cenário, saber o que está acontecendo e ter calma, paciência e resiliência. E a gente está falando de crise, né? Às vezes a gente não tem muita resiliência no momento que está tudo normal e a sua ação de repente cai. A gente perde a paciência. Mas no momento de crise a gente tem que saber que aquilo é importante parar, pensar e resolver e falar com as pessoas que entendem. E aí entra a confiança aqui do nosso
no nosso nome. A gente falou de visão de futuro aqui. Como você enxerga aí as tendências do setor nos próximos anos? Olha, a gente teve, de 2024, um crescimento de 20% no número de assessores financeiros. Hoje o Brasil já tem quase 30 mil assessores, são 27 mil assessores financeiros. Você acredita que a pandemia teve algum momento que fez esse crescimento Não, se destaque? eu não acredito muito que está relacionado à pandemia, não. Eu acho que é um modelo de negócio. Acho que você conhecia a assessoria? Você tem um assessor? Não, não tenho. Então muita gente ainda não conhece. Não tenho. Muita gente ainda já não ouviu sabe. falar? Sim, acaba que ainda é um assunto muito novo. A assessoria financeira, ela nasceu aqui no Brasil em 2000. Então tem bastante tempo, são 25 anos. 25 anos. Mas muita gente ainda não conhece. Mas ele vem ano a ano crescendo. Um exemplo é isso. O ano passado, a gente cresceu 20% em relação ao ano passado. A gente já tem 27 mil assessores no Brasil. É um mercado que cresce muito. Na minha opinião, acho que é uma evolução do segmento bancário. Então eu vejo ainda muito espaço para crescer. Muito espaço para desenvolver. A assessoria ela vai crescer muito no Brasil. É um modelo muito consolidado nos Estados Unidos, na Europa, e a gente está ainda no meio do caminho. Eu acredito que o brasileiro, vou falar como leigo do assunto, Perfeito, eu acredito que o brasileiro aqui, médio, ele entende que a assessoria jurídica está muito ligada a grandes empresas, a grandes empresários. E não é bem assim, né? Qualquer pessoa que preza pelo seu patrimônio, pela sua renda, a longo prazo, você precisa de alguém conhecedor de causa para estar te auxiliando e te auxiliando, te dando os melhores conselhos para o seu investimento não se perder daqui para frente. Você quer ver um dado importante, interessante? Sabe quanto que tem ainda em poupança no Brasil? Em reais? Não tenho ideia. Quase 1 trilhão de reais em poupança. Então, assim, se você olhar para a poupança hoje, ela não te protege da inflação. Se você tiver o dinheiro na poupança, quando você terminar o ano, o seu dinheiro rendeu menos que a inflação. Então você perdeu o poder de compra. Certo. Imagina, isso é básico. E tem quase 1 trilhão de reais ainda em poupança. Então, e esse dinheiro com assessoria poderia estar duplicado, no mínimo triplicado, protegendo o seu patrimônio da inflação. Isso, exato. Então, a inflação foi 5%. Eu coloquei lá o dinheiro. Eu preciso pelo menos ter uma rentabilidade de inflação para que eu não perca o meu poder de compra. Então, muita gente ainda não sabe disso. Eu vou trazer um exemplo rápido, se me perdi, do meu cliente. Eu trouxe um cliente agora para a CAT recentemente e ele estava com 1.500.000, 1,5 milhão, é bastante dinheiro. Sim. Há 2 anos, um banco tradicional, há 2 anos, parado na poupança. Sem o menor assessoria, sem ninguém para apoiar. E ele buscando dentro do banco, olha, me ajuda, eu preciso aplicar meu dinheiro. E ele buscando um volume expressivo, parado na poupança durante 2 anos. Uma pessoa que não tem tanto conhecimento do mercado financeiro, que sozinha ela não consegue, ela é uma pessoa mais velha, sozinha ela não conseguiu buscar conhecimento para poder fazer esse movimento, o banco simplesmente não deu a mínima para ela, não se preocupou em cuidar do dinheiro, porque estava muito mais preocupado talvez em vender um produto, entregar um seguro, uma capitalização, que é muito comum, e aí eu trouxe esse cliente para a mesa. Hoje a gente está entregando para ele uma rentabilidade assim, muito mais acima da poupança, muito maior, com muita segurança, com tranquilidade, sem correr grandes riscos. Risco sempre vai ter, tá? Acho que até poupança vai ter. Então, mas a gente montou uma estratégia alinhada com o perfil dele e o dinheiro estava parado na poupança há 2 anos. Então, imagina quantas pessoas ainda estão nesse cenário. Mas isso é um assunto que eu comentei esses dias com um colega sobre isso. Quem tem muita renda, 500 mil, 1 milhão, não pode ficar com esse dinheiro parado, né? E na poupança ainda. Não pode ficar com esse dinheiro parado. E isso é um cenário Brasil. Então, se tem 1 trilhão de reais na poupança, tem muita gente ainda sem assessoria e que os bancos não dão conta. Por que não dá conta? Porque um gerente de banco ele vai ter lá 600, 700, 800 mil clientes para ele cuidar. Você acha que alguém dá conta em 1 mês de falar com 700 clientes? Não consegue. Olhando para o mínimo, Davis, a partir de quando que eu posso começar a movimentar o meu patrimônio para uma rentabilidade? Olha,
a gente não fala de mínimo. Acho que com R$1.000 você já pode investir e começar a cuidar da sua vida. A gente está citando exemplos aqui. Exemplos. O assessor financeiro, eu, por exemplo, eu sou o líder aqui do escritório de Brasília, mas eu sou assessor, eu tenho cliente. Então, primeiro eu quero entender quais são suas necessidades, qual o momento que você está. Pô, estou vendendo uma casa, eu quero comprar uma casa. Às vezes você não tem dinheiro nem para investir, mas eu, como assessor, eu posso te assessorar no financiamento da sua casa, no financiamento do seu carro, no seu consórcio, eu quero um crédito. Então, eu, assessor, eu gosto muito de olhar, Marcos, para todo mundo. Se você tem uma real necessidade, você precisa do mercado financeiro, procure um assessor. Óbvio que o nosso objetivo principal é cuidar do seu patrimônio, mas hoje talvez você tenha 10 mil, mas daqui a pouco você vai ter 1 milhão. Então a gente quer estar com você em todas as etapas da sua vida. E lembra quando eu falei que a gente quer um relacionamento longo? A longo prazo. Eu quero daqui 20 anos, quando você aposentar, você fala, David, muito obrigado que hoje eu estou me aposentando e aquele plano que a gente fez há 20 anos atrás deu tudo certo. Deu tudo certo. Então, e pode começar talvez na compra de uma casa, na compra de um carro, no seguro, porque você acabou de ter filho. Então o assessor ele vai dar esse suporte 360. Planejamento para aquela viagem de férias internacional. Exato, um cartão de crédito, um seguro, tudo que você precisar. A gente fala que a gente tem uma mandala. Então você imagina o cliente no centro, o cliente está bem aqui no centro, e em volta a gente tem diversas soluções. Consórcio, seguro, planejamento financeiro, crédito, real estate, que é a parte imobiliária, offshore, conta fora do país. Pô, eu quero você entrou num assunto que eu fiquei receoso, mas já que você tocou nesse assunto, que é offshore. Aqui em Brasília eu conheço muita gente que já tem offshore. Assim, é importante, né, para quem tem um patrimônio relevante, fazer essa diversificação e dolarização do seu dinheiro, ter um dinheiro lá fora. Então, e o Safra proporciona isso, porque a gente tem uma estrutura lá fora muito forte, que é o National Bank, que fica em Nova York. A gente tem o Sarazin, que é o banco na Suíça. Então, a gente tem dentro de casa, junto com o Safra, com o nosso sócio, nosso parceiro, estruturas para você abrir conta lá fora. Fora outras parcerias com outras casas que a gente consegue atender o cliente em contas fora do país. Então, a gente consegue, dentro daquela mandala, óbvio que o cliente que vai aplicar 10 mil agora, a gente não vai levar essa solução. Certo. Mas, poxa, chegou num patrimônio relevante e que a gente vê a necessidade de fazer esse investimento fora, a gente tem isso dentro de casa. Já pode olhar o mercado internacional. Perfeitamente, perfeitamente. E com um nome relevante lá fora, né? Que o Safra lá fora é tão grande quanto o Safra aqui. Importante, até maior. Isso que você falou a gente citou um número mínimo aqui. Porque quando a pessoa, eu vou falar por mim, eu tenho alguns amigos, pai ou tio ou alguém que investiu dinheiro. Na prática, eu não tenho uma assessoria, um conselheiro, alguém para me falar, nossa, esse caminho aí não vai dar muito bem não vai por esse caminho não. Aí eu vendi um imóvel lá, um apartamento lá, eu não vou comprar nada agora, eu resolvi colocar na poupança. Aí eu vou ser mais um dos que tá lá sem assessoria lá. E que o dinheiro tá perdendo o poder de compra. Aí eu não vou comprar nada agora, vou deixar ele parado lá, você tá perdendo então, poder de compra. Procura um assessor. 10 mil, 20 mil. Bate aqui na BR Office, pergunta onde é que é o escritório da CAT. Isso. Que a gente está aqui, já vou reforçar. A gente vai te atender, vai desenhar um planejamento. 10 mil, 20 mil, 50 mil, 1 milhão. A gente vai montar uma estratégia para o teu dinheiro. Sempre pensando no longo prazo. Então, não gosto de falar em mínimo, mas a gente gosta de falar de relação, de relacionamento de longo prazo. De relacionamento e principalmente esse dinheiro que essa pessoa tá guardando, porque se a gente for voltar mais no passado, guardava no baú e tal. Sim. Eu tive um avô lá em Mineiros que ele guardava o dinheiro no fundo da casa, que quando ele faleceu, os meus parentes foram ver, tinha um saco de dinheiro que a traça comeu tudo. Então isso é uma visão antiga daquelas pessoas, não vou colocar em dinheiro, não vou fazer nada, vão me roubar. O banco vai me tomar. Vai me tomar, é muito juros. Exatamente. Quando você tem, e aí você falou, o tanto que tem crescido os assessores financeiros, e eu vou citar de exemplo a CAT, para ajudar e desmistificar essa questão de valorizar o patrimônio, né? Sim. Essa questão de, eu vou só guardar o dinheiro, mas hoje não é só guardar o dinheiro. Hoje você precisa fazer esse dinheiro girar. Eu digo assim, fazer o dinheiro trabalhar para você. Seu dinheiro já está trabalhando mais que você, porque você trabalha a vida inteira. Suor, dedicação,
para poder fazer ali tua poupança. Todo mundo faz isso. Eu acho que os nossos avós, nossos pais nos ensinaram isso, né? Antigamente o pessoal, é o que você deu de exemplo, guardava o dinheiro lá debaixo do colchão, porque eles tinham o costume de guardar. Sim. Mas tinha aquele paradigma de não vou levar para um banco porque eu não sei onde o meu dinheiro tá. Mas com a evolução, com todo o acesso à informação, a gente tem essa mudança. Tanto é que hoje não fala mais de colchão, fala da caixinha, do cofrinho, né? Então a gente teve essa evolução. Mas agora acho que a próxima evolução é como que eu faço o meu dinheiro trabalhar mais do que eu. Eu cheguei num patamar que o meu dinheiro precisa trabalhar. Então hoje eu vou colocar lá meus 500 mil, meu 1 milhão. Esse dinheiro precisa ao longo do tempo rentabilizar e pensando numa aposentadoria no futuro, como que eu fico tranquilo, que aquele dinheiro consiga custear as minhas despesas numa eventual aposentadoria. Eu acho que esse é o pensamento de longo prazo. Culturalmente, a gente não tem o costume de pensar a longo prazo. A longo prazo. A gente sempre pensa a curto, né? Por exemplo, você fala, eu quero guardar todo mês R$1.000. Se eu pegar uma calculadora aqui simples agora, uma HP, e fazer a conta para você, eu consigo te falar, aplicando R$1.000 todo mês, daqui 25 anos, quando aposentar, quanto que você vai ter para custear a sua aposentadoria. A gente faz uma conta simples e rápida. Só que assim, eu preciso 25 anos contínua, disciplina, né? Para guardar aquele dinheiro. E esse é o planejamento que a gente vai fazer. Então, essa é uma quebra de cultura, uma quebra de paradigma, é algo que a gente está passando agora. As pessoas já não guardam mais no colchão, mas ainda estão colocando na poupança ou na caixinha. Ou não sabem nem o que está acontecendo com o dinheiro, onde está, se está seguro ou não está, se está num banco. E aí não é uma questão de banco, né? Então, acho que temos bancos muito bons, startups, fintechs surgiram, são importantes, mas aonde esse dinheiro está alocado, onde esse dinheiro está guardado, qual o investimento que ele está, é isso que o assessor vai dar clareza para o investidor. Entendi. Então é esse que a gente vai buscar. E aí eu reforço. A custódia do seu dinheiro, a guarda do seu dinheiro, quando você vem para a CAT, vai estar no Banco Safra, um banco de 180 anos. E quem é de Brasília e da região aqui pode procurar a CAT o quanto antes aqui no BR Offices. Pode procurar a CAT, procura nossos assessores. A CAT, ela tem uma presença muito forte nas mídias digitais, onde a gente está presente com podcast, tem o Podcat. Podcat. A gente tem blog, a gente tem LinkedIn, Instagram, site, YouTube. Então você joga CAT Investimentos, você vai encontrar algum conteúdo, algum material. Nós somos mais de 100 assessores já no Brasil inteiro. Estamos presentes aqui, só bater na porta. Tenho o meu Instagram pessoal também, Davis Oliveira, que pode procurar. Então assim, o acesso é fácil. Se der um Google ali, vai encontrar. Procure, sem compromisso. Outra coisa, não tem que pagar nada para fazer uma assessoria. Você não vai sentar ali, ninguém vai te cobrar nada, a gente vai sentar e montar isso, porque o modelo de remuneração de um assessor é através de comissão quando a gente faz os investimentos. Então, não tem custo para o cliente. A gente abre uma conta, é uma conta isenta de tarifa, não tem tarifa bancária. Isso. Então, é um modelo realmente de evolução, é um modelo muito bacana. Eu convido a todos os telespectadores, venha conhecer, venha bater um papo, venha fazer um planejamento, saber como funciona a assessoria. Hoje, quando você abre uma conta com a CAT, e você vai ter o aplicativo do Banco Safra, você vai estar ali dentro do Banco Safra, com todo acesso à plataforma do Safra, tudo muito seguro, muito tecnológico. Um aplicativo você vai fazer Pix, transferência, acompanhar, aplicar, resgatar. Então, venha conhecer. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E aí você tira suas próprias conclusões. Acho que vai gostar. Vai gostar sim, e a gente está falando com o Davis, que está nisso aí há 20 anos. Então não foi ontem que ele começou, tem outros mercados que ele passou, com conhecimento de causa também, para te aconselhar e te assessorar no melhor possível do patrimônio. E como ele falou aqui, você disse aqui, isso é para a pessoa física e também a jurídica, a empresa, né? Exatamente. A pessoa quer trazer a empresa. Aí você falando de empresa, a gente tem uma seleção de soluções, né? Capital de giro, crédito, folha de pagamento, seguro, empréstimo. Empréstimo, tudo que você pensar hoje. E aí, de novo, mais um dos motivos da gente estar aqui plugado ao Banco Safra. Traz a experiência de um banco de 180 anos para entregar essa solução na pessoa jurídica também. E aí, reforço.
trouxe a conta pessoa jurídica, estou, Davis, fazendo a sua assessoria da sua empresa. Busquei alguma coisa dentro do Safra e não encontrei, o Safra não te entregou. Eu, como assessor, vou fazer o quê? Vou bater todo o mercado, soluções que às vezes o cliente nem conhece. FDIC, que é fundo de investimento. Vou bater fundo imobiliário, vou bater o mercado inteiro, bancos menores, vou buscar de alguma maneira entregar. Eu não vou tomar o primeiro não e ficar quieto. A gente sempre, como assessoria, tem o dever e o compromisso de esgotar todas as possibilidades para entregar aquela solução para o empreendedor. A melhor solução para ele, né? Não encontrou exatamente como queria, mas próximo dali, né? Exatamente. Próximo do Câmbio, que é uma coisa que as empresas fazem muito, né? Mandar dinheiro, trazer dinheiro, compra. Então, assim, hoje a gente tem solução completa. A gente acessa todo o mercado para entregar as melhores soluções. Então, você que tem uma pessoa jurídica também gostaria de abrir a sua conta no Safra e ser assessorado pela CAT, pode nos procurar aqui também. Davis, vamos olhar para o futuro agora, os próximos 5 anos, como que você enxerga aí o mercado financeiro no Brasil e principalmente a CAT? A CAT, ela quer continuar crescendo, a gente vai consolidar agora todos os escritórios, mas a gente tem um plano de expansão muito bacana, a gente sempre sonhou grande, a gente sempre pensou em crescimento, então não vai parar. A gente agora está com novos escritórios, estamos consolidando as equipes. De novo, convido aqui todos assessores ou que queiram ser assessores, a gente tem vaga aqui em Brasília. Então a CAT, ela olha para o futuro e se enxerga muito grande. A gente tem hoje, sob custódia, administração, só para você ter uma noção, a gente já cuida de 2 bilhões de reais. É muito dinheiro. É muito. A gente quer chegar a 4, a 5, a 10, a 20, mas tudo isso com muita responsabilidade. Então, com muito cuidado, com muita transparência. Então, a CAT quer crescer, vai crescer. A questão de crescer novas unidades são oportunidades que aparecem, igual eu sou um sócio que apareci aqui em Brasília para abrir uma unidade. A CAT confiou em que eu faça esse trabalho de crescer essa unidade aqui. Então, sei lá, amanhã surge trazendo de novo para nossa conversa aqui, né? Uhum. Surgiu uma oportunidade de abrir um escritório em Mineiros. Mineiros. A gente pode abrir um escritório em Mineiros. Onde a gente quer estar é nesse cinturão ali de Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Mas Brasília é um escritório muito importante porque é um hub, né? É um hub. Brasília hoje se acessa, principalmente com o aeroporto que a gente tem. Qualquer capital do país. Qualquer capital, de uma maneira muito fácil, com muitas opções. Então Brasília é um hub, mas a gente quer estar presente em todos os estados. Seja Mato Grosso do Sul, já estão presentes em Goiás, Brasília, Berlândia. Então, o plano de expansão da CAT, ela é audacioso. A gente então, tá crescendo. Se você que assistiu a gente e quer uma assessoria, melhorar o seu patrimônio, uma visão de futuro, precisa conhecer a equipe da CAT Investimentos aqui de Brasília. Perfeito. Nos procure, venha conhecer, venha bater um papo, a gente marca um horário, pode ser presencial, pode ser online, né? Pode também? Você perguntou ali o que a pandemia mudou. Uhum. Isso aí é uma coisa boa. A gente hoje consegue falar com qualquer cliente de qualquer região, qualquer horário, através de um clique. celular, um clique ali, você marca uma reunião. Ah, Davis, mas eu sou de Goiânia, apesar que a gente tem história em Goiânia, vou dar outro exemplo, mas sou mineiros e quero abrir uma conta. A gente consegue, a conta é totalmente digital, você consegue abrir a conta e a gente consegue fazer essa assessoria daqui. Óbvio que o olho no olho é muito importante, né? A gente que gosta. Engorda, né? Que engorda o olho do dono, engorda o gado. O apertar a mão, também. O estar próximo é muito importante. Mas essas são algumas coisas boas que a pandemia deixou pra gente, que é esse poder nos conectar, quem está mais longe, através do digital. Então, se você quer abrir uma conta, não é aqui de Brasília, ou que seja de Brasília e tem uma agenda super tumultuada, a gente marca um encontro online, a gente tem os assessores, eu faço também esse papel de assessoria para a gente entregar esse planejamento financeiro. A CAT Investimentos está com a gente aqui no BR Offices Brasília e você também pode estar aqui. Tá gostando de estar com a gente aqui? Olha, eu vou te falar, acho que foi uma das excelentes escolhas que a gente fez. Eu já trabalhei em coworking em São Paulo, já conheço esse modelo, e quando a gente conheceu aqui a estrutura, a gente ficou apaixonado porque, primeiro, você não conhece o Safra, mas tem a nossa cara ali do Banco Safra, que é um ambiente mais aconchegante, Sim. Um ambiente muito agradável, bem tranquilo, então isso é bem legal. Acho que todo o suporte que o time dá,
todo o atendimento, né, a parte de café, de recepção, todos os funcionários são muito bem treinados e capacitados para atender o nosso cliente, porque no final ali as recepcionistas atendem o nosso cliente. Uhum. E aí, então tem um time muito pronto para dar todo esse suporte para quem está aqui dentro. Então, a gente fez um contrato de 6 meses, estamos renovando agora. Que bacana. Estamos vindo aqui pro novo andar. Viemos conhecer, então já estamos agora nessa semana fechando o contrato. Vamos continuar por aqui. E eu recomendo, porque de fato é um cowork que traz um atendimento diferenciado e que você não vai deixar nada a desejar para aquele teu cliente que você traz para cá. E o Conexão BR é uma realização de BR Office e também do Flexcast. E lembrando que temos o BR Office em Goiânia também. Então fica a dica aí para você colocar lá na unidade de Goiânia também lá. E essa estrutura aqui, né, de tecnologia, de podcast, então, de reunião, espetacular. Você que eu não conheço muito de podcast, mas você conhece. Você pode dizer, deve ser um dos mais altos níveis. A gente está falando, né? A gente tá falando aqui da mais alta tecnologia de entrega de podcast do Brasil, né? É por isso que quem é investidor, quem tem uma empresa, é importante conhecer aqui. Sim. E eu tô falando com o Davis aqui, que já tá com a gente, já tá agora caminhando para um ano. É isso. Davis, obrigado pela visita, obrigado pela presença, pelo papo aqui. Acho que esclareceu muitas dúvidas sobre investimento, como melhorar esse patrimônio, o que é assessoria, e fica o convite para você reforçar aí para quem quiser conhecer mais da CAT. Reforço o convite, são todos convidados para tanto presencial ou online, conhecer o nosso escritório, conhecer os nossos assessores, conhecer as nossas soluções, tirar dúvida, que é o mais importante, né? Eu falo que todo relacionamento começa por conhecer. A gente sempre começa um relacionamento pensando em casar, então passa pelas etapas e a gente está super à disposição para tirar dúvida. Tem as nossas redes, como eu já falei, a Caixa está presente em todas as redes sociais, busque lá, nos chame. Eu tenho a minha rede social, Davis Oliveira, tenho o LinkedIn também, então reforço, quem quiser, estamos à disposição para poder apresentar esse modelo, e é um modelo que realmente faz diferença. Você tem um assessor. É igual aquele médico. Você tem filhos? Não tenho filhos. Né? Sabe o médico teu filho que acompanha a vida toda? O pediatra vai acompanhando. O pediatra, todo ano vai ali, tem que fazer o check-up. Cara, é a mesma coisa. O assessor vai te acompanhar. O seu dentista, que é sempre o mesmo, é a mesma coisa. Eu acho que, e falando de uma coisa que é muito importante, que é o dinheiro, né? O seu patrimônio. Seu patrimônio. Quem está cuidando disso? Quem está olhando isso para você? Quem é que tá ali fazendo uma revisão? Quem é que está olhando o mercado? Então, esses são pontos que a gente também tem que ter cuidado. Então, eu convido todos a conhecer e abrir uma conta aqui no Safra Invest, abrir uma conta com a CAT e cuidar do seu patrimônio. Proteger e multiplicar o seu patrimônio, que é fazer o dinheiro trabalhar para você, né? Gostou do papo aí? Então já deixa o like, se inscreva no canal, comenta o que você achou, para você também já procurar a CAT Investimentos nas redes sociais. Bati um papo aqui com Davis Wendel, obrigado pela visita, viu, Davis? Eu que agradeço. E você, até o nosso próximo encontro, um abraço aí, ao Conexão BR.